Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o exame físico completo da criança ou do bebê, né? Lembrando que antes de começar o exame físico, a gente já tem que ter higienizado as mãos devidamente, né? Paramentado com máscara, touca, se for necessário, pelo menos o cabelo tem que estar preso, lembrando que a touca não é obrigatória. O exame físico ele é feito de forma crânio-caudal, ou seja, da cabeça até os pés. Lembrando que na prática é muito importante respeitar a ordem imposta pelo paciente. Então não importa se naquele paciente eu comecei pelo dedão do pé. Eu tenho que sistematizar todo o crânio caudal para dar seguimento e não faltar nada, tá? Eu vou fazer aqui o mais sistematizado possível, ok? Então quando a gente começa avaliando a cabeça, a gente vai olhar couro cabeludo, conformação da cabeça, tá? Se tem alguma deformidade no crânio. Vou olhar nos olhos, como que estão, se tem reflexo, então a gente com a luz de uma lanterna, a gente vai olhar como que está o reflexo de simetria dos olhos, que é o reflexo de Richtberg, tá? Vou olhar as narinas e vou olhar também o ouvido. No ouvido a gente faz o posicionamento do paciente, de forma a retificar o conduto, tá? A gente sempre segura o otoscópio como se fosse um lápis, insere no ouvido e olha procurando a membrana timpânica de um lado e do outro lado. Depois a gente vai avaliar e inspecionar a cavidade oral. Então a gente vai olhar dentes, gengiva, língua e com o abaixador de língua a gente vai olhar a orofaringe posterior. Terminado o CONG, a gente vem para fazer a palpação dos linfonodos, tá? A gente desce para a topografia do tórax, em que eu tenho o aparelho cardiovascular e o aparelho respiratório. Não faz diferença qual dos dois, mas é importante que a gente faça de forma completa. Vou começar pelo aparelho cardiovascular. A gente faz a ausculta em todos os focos, tá? Seleciona um foco para fazer a contagem durante 60 segundos. Enquanto eu conto a frequência, eu comparo com os pulsos, tá? Tanto radiais, que são membros superiores, como de membros inferiores, pedioso ou tibial posterior. Feita a ausculta, pulso, a gente olha também a perfusão cutânea periférica. Terminei de contar em 60 segundos, eu posso mudar agora para o respiratório, tá? Lembrando que eu também tenho todos os focos respiratórios para auscultar. Inclusive, vou só levantar aqui o paciente, lembrar de fazer a ausculta nos focos posteriores. Então, sob a roupa, a gente escutaria. Vou colocar aqui por cima só para vocês enxergarem. É comparativo, desço, tá? Feita a minha ausculta de sons, eu escolho também algum foco para contar durante 60 segundos as frequências. Passado esse tempo, eu posso ir para a próxima topografia, que é a abdominal, que é o próximo aparelho, que é o aparelho digestivo. Aqui a gente vai olhar toda a região do abdômen. E diferente dos outros que a gente faz inspeção, palpação e ausculta, aqui a ausculta vem logo após a inspeção, tá? Porque quando eu coloco a minha mão, eu mudo o peristaltismo. Essa ausculta, ela é feita de forma circular, a fim de ouvir os ruídos hidroaéreos e como que está o peristaltismo. Não importa se eu faço ela no sentido horário ou anti-horário, é como cada um preferir. Feita a ausculta, vem a percussão e, por fim, a palpação abdominal. Sempre circular, tá? Eu acostumei no anti-horário, mas pode fazer horário também. Terminamos a topografia digestiva, né, do aparelho digestivo. A gente vai descer, com licença, tá? Fala com o paciente, para aparelho geniturinário, tá? A gente vai olhar a região inguinal também, se tem algum linfonodo, e a genitália. Se ela é infantil, se ela é púbere, se ela é masculina, se ela é feminina. Lembrar de pedir o paciente para levantar ou rotacionar de lado para a gente ver o ânus também, para ver se tem alguma alteração. Aparelho locomotor. A gente vai olhar agora as articulações do paciente, tá? Então eu quero olhar todas as articulações,
se tem alguma alteração aí articular. Terminados os aparelhos de forma crânio-caudal, a gente faz os sistemas que podem ter sido feitos lá no início também, que é a pele e o sistema nervoso. Então, quando a gente fala em pele, quero olhar em toda a pele e fâneos, os pelos da criança, se tem alguma alteração, alguma marca. Então, é importante tirar toda a roupa da criança, né? Não deixar uma área coberta. A gente despe a criança, mesmo que parcial, que eu posso colocar e tirar, tá? Mas vou olhar a pele da frente do dorso, levantar a criança. Todos os pelos têm alguma alteração. No recém-nascido, um cuidado especial com a icterícia nessa pele, que a gente vai ter que fazer a classificação dessa icterícia, tá? Se tiver alguma outra alteração também. E aí a gente vem para o sistema nervoso. Importante a gente acostumar a fazer no sistema nervoso um dos sinais meníngeos, esse é o sinal de Brudzinski, que é para pesquisa, né, da meningite. Ele vem negativo, o paciente fica reto. Se ele for positivo, a criança puxa o joelho. Lembrar de, no recém-nascido ou no bebê jovem, olhar aqui, ó, a fontanela que ele teria, tá? Que é popularmente chamado de muleira. Estaria a fontanela anterior nessa posição. A gente olha também no sistema nervoso pupilas. Então, é uma outra avaliação nos olhos, mas não com o enfoque de olhar estrabismo igual ao anterior. Aqui eu quero ver contração pupilar, tá? Faço a escala de Coma de Glasgow para ver o estado geral, se for preciso avalio tônus, força, e lembrar que no bebê pequeno a gente faz os testes de reflexo primitivo. Tem reflexo de busca, reflexo de sucção, reflexo de preensão palmar e plantar, o Babinski, que é o cutâneo, reflexo cutâneo plantar em extensão do hálux, tá? Quando a gente estimula essa região, o dedão sobe, ao invés da criança mais velha, a partir de 1 ou 2 anos, que ele é em flexão do hálux, igual do adulto, tá? Todas essas avaliações terminadas do sistema nervoso, a gente vai redigir, né? Então, aí na descrição vai vir ectoscopia e os aparelhos crânio-caudais. Sobre a antropometria, a gente tem que lembrar, né, de fazer a estatura, sendo comprimento deitado ou altura em pé. O peso, o bebê pequeno pesa na balança que é de grama, a criança maior na balança de adulto que é em quilo. E a medida do perímetro cefálico nos menorzinhos, tá? Sei que aqui é um manequim maior, mas só para mostrar o referencial anatômico de medida de perímetro cefálico. A gente usa a fita, né, começando do marco inicial, que é o 1. Ela tem que passar na região posterior, na maior parte, na parte mais distal da cabeça, perdão, que é a proeminência occipital. Ela passa sob ambas orelhas, tá? E na glabela. Glabela é essa parte aqui do meio. A partir disso, a gente obtém a medida, tá? Então, no caso dessa criança maior, seria 48,5. Se for um bebezinho, claro que vai ser uma cabecinha menor. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que pesam os bebês. Se for essa balança, né, que ela é analógica, a gente tem que conferir a tara, ou seja, a calibração. Tá vendo aqui que tá desnivelado? É sinal de que a balança não está tarada. A gente tem que mexer no contrapeso, que fica do outro lado, regular, tá? De forma que tudo que esteja, que seja o que vai pesar junto à criança. Então, se eu for pesar a criança com uma manta, com algum objeto para deixar mais confortável, eu já faço a tara junto. Conferir se aqui tá tudo zerado. E agora sim, ó, viu? Se tá no nível retinho, sem eu ter que segurar, tá? É porque vai estar tarado. Então, vamos lá, eu vou fazer a calibração. Calibrei, a gente já pode pesar o bebê. Então, eu coloco o bebê na balança, sempre sem roupa, tá? Sem fraldinha, sem nada. Tudo que eu usar, por acaso, se for um dia frio, se eu colocar uma manta, eu tenho que lembrar de ter usado essa manta na tara. E aí, eu vou regulando aqui, ó. Atrás é peso, aqui na frente é grama. Então, 1 quilo, continua alta. Venho para 2 quilos, fique abaixo, ou seja, meu bebê aqui tá entre 1 e 2 quilos. E vou andando as gramas até ver a mesma descida de peso.
Que horas que eu termino? Quando eu tiver terminado com ele alinhado, igual ele tava na hora que a gente fez a tara, tá? Ainda tá um pouquinho acima aqui o peso. Alinhou, a gente confere. Então, se lá atrás tá no 1 e aqui tá no 330, 1 quilo, 330 gramas. A medida da estatura é sempre com o paciente em posição neutra, seja em pé ou seja deitado. Então, é importante deixar a cabeça bem retinha em posição neutra, a parte fixa da barra para pegar na cabeça. Lembrando que a criança quase sempre mexe, então nessa hora é importante pedir a algum familiar ou acompanhante que segure o rostinho da criança. A gente garante o alinhamento só de estar deitado no comprimento e a gente tem que fazer extensão do joelho e deixar o pé a 90 graus também em posição neutra, tá? Neste momento a gente puxa a barra fixa até garantir a total medida. Já na balança de adulto ou balança em quilos, a gente segue a mesma regra de contrapeso e peso. Então, a gente confere se ela tá zerada, depois a gente confere a tara da balança. Então, aqui, ó, temos uma balança que tá bem equilibrada, pouco fora. A gente vai mexer um pouquinho aqui no contrapeso. Alinhou, pode medir. Na hora que o paciente subir, tá? Ela sobe e aí a gente vai de 10 em 10 para avaliar qual que é o peso. Então, aqui, ó, estaria entre 30 e 40. Na hora que estabiliza, a gente olha a agulha, tá alinhada e olha o peso, 35.200. Para a medida da estatura na altura, que é em pé, a gente coloca o paciente também em posição neutra, pés alinhados, joelhos esticados sem estarem hiperestendidos, alinha a coluna, sobe a parte, destrava, né? Se estiver travado igual aqui, sobe a parte móvel até a cabeça, coloca no topo da cabeça e lê o tamanho. Então, aqui seria 137,5, tá ok?